Oi pessoal, tudo bom? Quero gravar aqui um vídeo para expor um pouco da minha visão sobre as diferenças e similaridades entre UX, Design Thinking e Design de Serviço. A minha visão ela é bastante baseada numa percepção, num feeling de mercado. Então, por ter participado de projetos e iniciativas em consultorias, mas também em empresas que utilizam essas abordagens dentro de casa para desenvolver os seus produtos e serviços. E também a minha visão é muito baseada num entendimento, né, de artigos e exposição de referências no tema, que aí sim tem uma visão um pouco mais acadêmica. A minha visão não é baseada em uma pesquisa muito aprofundada ou teoria sobre o tema, mas sim como que o mercado ele vai se estruturando e vai apresentando essas diferenças, né, para esses diferentes termos. Então, aqui falando um pouco do que esses três termos, essas três áreas, essas três disciplinas têm em comum, eu acredito que é essa visão de entendimento do cliente, entendimento de pessoas, com uma abordagem bastante empática, né, que utiliza a empatia para colocar os seus clientes e as pessoas no centro dos seus processos. Então, assim, quando a gente fala de UX, de Design Thinking, Design de Serviço, normalmente a gente está falando também de pesquisa, né? A gente está falando de entendimento de quem são essas pessoas e quais são suas necessidades, expectativas e frustrações. E a gente também está falando de processos que têm trabalhado o conceito em diferentes níveis, né, em diferentes dosagens, vamos dizer assim, com o conceito de prototipagem ou de prototipação, que é você tornar a sua ideia ou a sua solução um pouco mais concreta para você realmente obter feedback do cliente, feedback das pessoas envolvidas em tempo de criação, em tempo de concepção, para você realmente ter uma visão do que deve ser de fato desenvolvido. Então, essas três áreas, elas trabalham com design centrado nas pessoas, elas trabalham com pesquisa, com entendimento dessas pessoas e também trabalham com o conceito de prototipação, com o conceito de colaboração. Muitas vezes em doses, ou seja, em intensidades diferentes, mas elas também se conectam nesses pontos. E só que daí a gente vem um pouco falar aqui das diferenças. Então, UX é uma abreviação, né, um termo que a gente utiliza para falar da experiência do usuário. E esse termo, por si só, ele já é bastante polêmico, ele já é bastante amplo, porque quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando não só da nossa capacidade de desenvolver uma solução, mas também a gente está falando de um atributo que é próprio do cliente, que é próprio dessa pessoa que usa, né, que utiliza um produto ou um serviço. Mas quando a gente fala de um especialista de UX ou um especialista de experiência do usuário, muitas vezes a gente está falando de um profissional que olha para esse cliente, que olha para esse usuário, coleta essas informações, esses insights, traz para dentro da empresa e trabalha na concepção e na criação de soluções que vão atender esse cliente de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Ao mesmo tempo, UX normalmente está relacionado com uma visão de utilização, de interação de pessoas com produtos e serviços. Na maioria das vezes, produtos e serviços digitais. Então, a experiência do usuário ela se conecta com o que não é digital? Com certeza. A gente tem uma série de profissionais especialistas que trabalham na criação de artefatos que vão compor a experiência do usuário, mas às vezes essa criação ela pede um conhecimento mais específico. Por exemplo, quando você faz sinalização ou quando você trabalha com atendimento ao cliente, você está influenciando a experiência do usuário, você está trabalhando com diversas formas de interagir com esse cliente, ao mesmo tempo
você pode ver que as vagas que surgem para especialistas de UX não necessariamente pede esse tipo de experiência, de conhecimento. Quando a gente fala de vagas que são anunciadas ou um conteúdo que a gente acha disponível na internet, por exemplo, livros, muitas vezes eles remetem à concepção, à criação de produtos digitais. Então, a gente tem esse entendimento de que para desenhar, projetar a interação de sistemas e pessoas, a gente precisa desse entendimento um pouco mais específico, que às vezes está muito relacionado com a visão de design de interação, design de interface, por exemplo. Então, a gente pode ter diversos profissionais que estão fazendo experiência do usuário, projetando para influenciar a experiência do usuário, mas assim a gente pode encontrar de fato literatura ou oportunidades de mercado direcionadas a esse profissional de UX, e aí tem mais a ver com às vezes um design de interação com produtos e serviços digitais. Então, o UX ele se preocupa com a visão do cliente, mas muitas vezes ele está mais conectado a desenhar como essa experiência vai ser. Ele tá mais destinado a fazer de fato essa experiência ser mais satisfatória, ser mais eficaz, mais eficiente, e ao mesmo tempo ele pode ter como parte do seu trabalho a tangibilização e a construção desses artefatos, por exemplo, interfaces digitais, seja por voz, seja por gráfico, como telas, né, como layouts. Ao mesmo tempo, ele pode ser um profissional que está conectado mais a esse desafio. E design thinking? Design thinking é uma abordagem, é uma forma de pensar para entender e resolver problemas. E muitas vezes o resultado desse processo ele pode estar conectado a um processo interno de uma companhia, a algumas iniciativas que não necessariamente têm a ver com um produto ou um serviço digital ou até mesmo offline. Pode ser que um departamento de uma empresa de telecom utilize, o departamento de contabilidade vai utilizar design thinking para resolver um problema que eles estão vivenciando. E aí você pode ser que você não tenha nem uma tela, nem mesmo uma jornada do cliente para ser prototipada. Pode ser que você tenha ali algumas iniciativas e algumas possibilidades para resolver o problema que estão mais conectadas ao trabalho e ao ambiente de trabalho dessas pessoas. Então, muitas vezes, o design thinking, ele se conecta com o UX, por quê? Porque os especialistas de UX, em parte, utilizam o design centrado nas pessoas e também eles utilizam o design thinking para resolver problemas com o fim de criar produtos e serviços, em grande parte, digitais. Então, você pode ter assim um trabalho de UX e design thinking, ou você pode ter o design thinking sendo utilizado para outros fins que não são criação e evolução de produtos e serviços. E design de serviço? Então, design de serviço, ele tem esse objetivo de criar e evoluir um serviço para o cliente final. Ao mesmo tempo, ele vai um pouco mais além. Ele também está envolvido na coordenação desses processos internos e também no desenvolvimento de capacidades de uma companhia. Então, assim, ao analisar o que é importante para construir e entregar uma determinada experiência, pode ser que esse profissional de design de serviço ele vai fazer capacitação, ele vai fazer também atividades como gestão da mudança, isso de maneira bastante multidisciplinar, com profissionais de outras áreas, com profissionais de negócio, com profissionais de RH. Então, muitas vezes o design de serviço ele tem uma visão um pouco mais abrangente, ele tem um escopo de atuação um pouco mais abrangente. E muitas vezes ele vai estar trabalhando em conjunto com especialistas de UX. Por quê? Porque para desenhar, às vezes, uma determinada experiência para o seu cliente final, você pode ter aí um trabalho de repensar a interação de pessoas e sistemas, pessoas e serviços.
Então, assim, você tem esses dois profissionais trabalhando de forma conjunta para entender pessoas, para fazer pesquisa, para facilitar um processo de colaboração e também para entregar melhores soluções. Mas o profissional de UX, muitas vezes ele vai estar mais conectado ao propósito, ao objetivo de fazer um design de interação com um determinado usuário, com uma pessoa que utiliza um serviço, e o service designer ou designer de serviço, ele pode também estar falando para outros objetivos, ele pode estar fazendo um trabalho que envolve outros departamentos e outras áreas. Então, é importante a gente discutir sobre essas diferenças e sobre essas similaridades, justamente para a gente saber como a gente contrata um profissional ou até mesmo como a gente orienta a nossa carreira. Porque em vários momentos a gente tem um tema sendo mais falado, um tema tendo mais visibilidade na mídia, por exemplo, ou até referentes no mercado discutindo sobre a importância dessas abordagens. Mas não necessariamente você precisa seguir uma só porque aquilo está sendo mais falado. Você tem que justamente entender o que torna diferente cada área para saber como você pode explorar mais as suas habilidades, o que se conecta mais com o seu propósito. Porque no dia a dia o trabalho pode ser bastante diferente de uma pessoa que trabalha com design thinking, de uma pessoa que trabalha com UX ou uma pessoa que trabalha com design de serviço. Tem várias atividades que você tem um trabalho muito similar, muito parecido, como eu já mencionei aqui, a pesquisa. Então, assim, todos esses conhecimentos nessas áreas, elas pedem esse pé na pesquisa, né? Essa experiência com pesquisa. Ao mesmo tempo, você pode ter um profissional de design de serviço entrevistando ou entendendo pessoas que não são necessariamente o seu usuário final. E às vezes você pode ter um especialista de experiência do usuário que está mais conectado ao entendimento de como a pessoa utiliza uma determinada interface, uma determinada tecnologia. Então você pode ter pessoas que têm um foco mais específico e também um conhecimento mais aprofundado nesses temas. Então, assim, eu gostaria de ouvir também um pouco o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu tenho uma percepção, eu tenho esse entendimento de como o mercado vem intitulando algumas oportunidades e alguns profissionais, mas também eu sei que isso não diz muito, né? Às vezes você tem um cargo, você trabalha numa determinada área que tem um título, mas você faz no dia a dia atividades que extrapolam um pouco esse entendimento, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vai tendo a nossa percepção, a nossa opinião influenciada pelo que está acontecendo. E isso se conecta com todos vocês que estão me ouvindo, né? Então, eu gostaria de entender também a percepção que vocês têm disso e também aqui, se for possível, eu contribuir de alguma forma, é, colocando aqui algumas referências que falam até sobre o mesmo tema. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro quais são os pontos em comum e também as diferenças dessas áreas ou desses termos que a gente comentou aqui hoje. E é isso. Muito obrigada, um grande abraço para todos, um beijão.